Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos à Esfera de Luz. Muito prazer, eu sou Luciana. E já vamos para o tema desse vídeo? Então, tem alguém aí que está querendo saber como é que essa pessoa está em relação a você, amorosamente, afetivamente, como está a vida dele ou dela. Vocês podem estar próximos, vocês podem estar distantes, podem ter tido um relacionamento, podem não ter tido, não importa, tá? Então, se trouxe alguém para essa leitura, se esse vídeo caiu para você, é porque tem alguma coisa interessante aqui para você ouvir. Vamos ver como é que tá essa pessoa em relação a você? Pensamentos, sentimentos, atitudes. Vamos ver o que as cartas contam para você sobre essa pessoa referente a você. Vamos ver? Então, você tem duas opções de leituras. Você tem a primeira, a primeira opção, que é a pedrinha roxa, violeta, enfim. E a segunda opção, que é a pedra azul, com qual você se conecta mais. Respira, sente, se precisar pausa o vídeo. E aí? Primeira leitura, pedra roxa, segunda leitura, pedra azul. Já fizeram a sua escolha? Já vou começando, tá? Então vamos lá, vou deixar a pedrinha azul aqui, aguardando o momento dela de chegar para a segunda leitura, e vamos começar para quem escolheu a pedra roxa, da primeira leitura. Deixar ela aqui, porque assim você vai acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver como é que essa pessoa que você trouxe aqui para a leitura está relacionada a você, né? Os pensamentos, os achismos dessa pessoa, como é que você está na vida dele ou dela neste momento. Vamos lá, vamos ver. Então, essa pessoa em relação a você. Vamos começar já. 6 de paus. Tá. Vamos seguindo aqui, deixa eu ver. 8 de paus. Nossa, ambas as cartas trazem questão de movimentação e junto com o carro. Nossa, deixa eu ver aqui. As de paus. Olha, gente, essa pessoa está expectando alguma vitória em relação a você, de alguma forma, de algum jeito. E ela vai se movimentar e não vai demorar muito, não. Porque o 8 de paus e o carro são cartas bem rápidas, de movimentação rápida. Então, essa pessoa tomando as decisões, agindo de alguma maneira. Por quê? Porque ela quer renovar alguma coisa referente a você, quer limpar algo que não ficou legal. Então, alguma atitude essa pessoa vai ter e ela quer ter os louros dela. Ela quer conquistar alguma coisa com essa movimentação. Vamos ver o que o povo cigano fala sobre essa pessoa em relação a você. Gente, né? Que interessante, já saiu alguma atitude. Muito bom, vamos ver aqui o que o povo cigano fala, o que está se passando na cabecinha dessa pessoa, né? Então, algo quer ser renovado. Vamos ver aqui. As garças, deixa eu só acompanhar aqui. A chave. Então, eu falei, essa pessoa quer solucionar alguma coisa que ficou mal resolvida, que não ficou legal. Pelo menos são as intenções dele ou dela, tá? E a tendência é de movimentação, de assumir as rédeas e tomar alguma atitude. Às vezes sei lá, você percebeu que essa pessoa fuçou na sua rede social, quis sapear alguma coisa, quis ver se você estava com alguém, como é que tá a sua vida, tá? Então, porque essa pessoa tá querendo mudar algo para solucionar algo referente a você. A carta do jardim. Uau! E as nuvens. Essa pessoa chegou a pensar em te encontrar. Te encontrar ou à distância ou pessoalmente, de alguma maneira. Mas ela está confusa, ela não sabe como fazer isso. Então, as intenções dela são de uma aproximação com você. Mas algo aconteceu com vocês, algo balançou a relação de vocês, algo que precisa ser consertado ali, e ela não sabe muito bem o que fazer ou se deve fazer algo. Será que vale a pena? Será que não vale? Como é que talvez você esteja em relação a ele ou ela, tá?
Vamos seguir mais em frente aqui, mas ela está com muita intenção de se aproximar para resolver algo, para libertar algo, para transmutar algo. Interessante, né? Vocês me contam aí o que essa pessoa está querendo mudar e transmutar aí em relação a você. Vamos ver mais aqui. O que a cigana Madeleine tem para te dizer sobre essa pessoa? Aqui, ó, a vela. Tá até fazendo uma novena aí, né? Brincadeira. De certa forma, ela tá até bastante conectada à parte espiritual dela, das crenças dela, tá? E a coruja. Então, para ela resolver o que precisa ser resolvido, mexer o que precisa ser mexido aí, que ela tem essa intenção, ela tá fazendo um giro de 360, ela tá tentando agir com sabedoria, tá tentando agir com um olhar mais amplo. E olha, a carta do cultivo. Ela vai cultivar alguma coisa, você vai perceber que essa pessoa ela vai te sapear de alguma maneira. Ela vai jogar alguma sementinha ali para você. E a águia, como ela está confusa e não sabe muito bem como agir, o que fazer ou se deve fazer isso, então ela fica só ali, ó, planeando ali em cima, dando aquele olhar geral, se é o momento de ter um contato com você, uma aproximação maior, ou se vocês já estão juntos, de tocar em algum assunto, talvez, porque eu vejo algo que precisa ser resolvido, que precisa ser esclarecido e transmutado aí referente a vocês. Mas vamos ver mais aqui. Como que essa pessoa tá em relação a você? Que coisa, não? Interessante. Vamos ver. Ai, gente, esse povo, né? Só conta uma coisa pra vocês, viu? Esse povinho difícil, né? Não vocês são minhas teteias. Esses povinhos aí. Se é que vocês me entendem. Ó, um 3 de copas. E o julgamento. Então, essa pessoa que eu falei, ela tem dúvida se ela se reaproxima, se não, se ela meio que aparece assim na sua vida de alguma maneira. Ela tá analisando muito bem isso, porque talvez ela não saiba se você está com alguém, como é que tá a sua vida, se você desencanou, se você tá bem, se você tá curtindo as coisas. Então, ela não sabe muito o que esperar de você, como estão as coisas. Então ela fica analisando, julgando, pensando, imaginando e querendo transformar isso, transmutar isso. Vamos ver mais, gente. Interessante, né? Então algo talvez ela gostaria que ficasse diferente entre vocês. Só não sabe como fazer. Tá analisando, pensando se deve, se não deve. Vamos ver aqui mais. Mas como é que tá a cabecinha dessa pessoa referente a você? Aí a gente tem o eremita e um 2 de ouros. Então essa pessoa ela tá na dela, fica lá na dela, querendo dar um passo de cada vez, sem afobação, tá? Querendo ponderar as questões, ponderar as coisas. E essa ponderação sai bem do lado das nuvens, que ela tá ponderando justamente se não saber o que fazer, se tem que fazer, se não tem que. Essa pessoa fica bastante confusa. Então ela fica mais ali, ó, só sapeando, só sentindo o terreno, tentando vislumbrar como estão as coisas, se vale a pena, se não vale. Eita! Se essa pessoa tá assim, é porque alguma coisa ela quer resolver mesmo, né? A gente tem a carta da chave aqui, ela quer resolver alguma coisa. E para ela resolver isso, transmutar isso, ela precisa de alguma movimentação. Vamos ver mais aqui. A árvore e o livro. Então, às vezes ela se autoprotege. Ela quer se sentir segura, essa pessoa. Então, para ela manter a segurança dela, ela fica fechadinha, né? Então, o livro fechado, o eremita, então ela se isola. Então, ela fica mais na dela, mais fechadinha ali,
só ponderando se existe essa oportunidade, se dá para fazer, se não dá, porque ela tem este ímpeto, ela tem essa vontade de jogar alguma sementinha aí para você, resolver e solucionar algo referente a você. Então, diante de tudo isso, vamos ver o que essa pessoa diria em palavras diretas? Vamos ver aqui. Eita, gente, interessante, vocês esperavam por isso? Vamos ver aqui. O que essa pessoa te falaria em palavras a respeito de tudo isso aqui que saiu? Vamos ver, vamos abrir o leque aqui. Veremos. Não consigo entender suas atitudes. Aí, ó, não falei que essa pessoa tá confusa, não sabe exatamente se faz, se não faz, se deve, se não deve, como que faz. Então, talvez, por conta das suas atitudes, como está o seu comportamento no momento, essa pessoa fica confusa, não sabe, talvez, como é que você pode receber essa pessoa. Ela fica um pouco receosa referente a você. Ai, gente, vamos ver aqui. Volta pra mim. Eita, tem alguém aí que tá querendo resgatar alguma coisa. Eu não falei que ela tá querendo transmutar, transformar, resolver algo. E ela tá querendo você mais perto, tá querendo que de alguma forma você retorne pra vida dele ou dela. Uau! E sinto falta do seu cheiro. E aí, como eu sempre falo, quando sai essa mensagem, eu falo, Lu, mas a gente nunca se viu pessoalmente. Como é que essa pessoa pode saber do meu cheiro? Sente falta da sua energia, sente falta do que você proporcionava, sente falta, ou imagina qual deve ser o seu cheiro e quer saber como, né, qual é o seu perfume que você usa, né? Então, é isso, gente. Essa pessoa tá querendo aparecer aí no pedaço, movimentar o pedaço. O que é interessante é que não saiu assim um sentimento específico dessa pessoa por você, mas sai uma necessidade de movimentação referente a você. É algo que para ela deve ser muito importante. Mas aí ela fica com receio, né, com a carta das nuvens, e aí ela se fecha com o eremita e com o livro. Aí ela precisa se sentir estável e talvez ela não se sinta tão estável. Mas ela tem muita vontade de se reaproximar de você, de ter um contato com você. Tem bastante, então saibam disso. E aí ela fala que ela não consegue entender suas atitudes. Talvez seja uma das coisas que bloqueia essa pessoa. Então, aí você vê quais estão sendo as suas atitudes para essa pessoa também recuar. Aí é com você. Tá bom, meu lindo, minha linda? Então, eu vou encerrar aqui essa primeira leitura. Se você gostou da leitura, dê seu like para ajudar a impulsionar o canal. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreva. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá? Eu vou adorar sempre vocês aqui comigo. Me mandem mensagens, leio todas e sempre que possível eu respondo cada uma delas. Tá bom? Então, vamos partir para quem escolheu a pedrinha azul da segunda leitura? Eu já volto. Aí, ó, voltei dos rapidinhos já pra gente fazer a segunda leitura para você que escolheu a pedra azul. Vamos para sua leitura? Então vamos ver como que essa pessoa está, o que está se passando na cabeça dele ou dela, essa pessoa que você trouxe para a leitura, que veio nos seus pensamentos. Vamos dar uma sapiada? Independente de como está a relação de vocês, se foi, se não foi, se tá, se não tá, como tá, independe. Vamos descobrir, você que aí não tá sabendo o que se passa na cabecinha dele ou dela? Aqui eu te conto. Então vamos lá, vamos já começar. Ai, gente. Esses povos, né? Vamos ver como é que tá a cabecinha desses povinhos aí, que tá tudo difícil, né? Vamos descobrir, vamos contar aqui através das cartas. Deixa eu embaralhar bem. Então vamos lá. Como é que ele ou ela, essa pessoa que você trouxe para essa leitura, está em relação a você? O 3 de ouros. Vamos só ver aqui o que acompanha. Um rei de paus. Saiu ele ou ela aqui na leitura. Independente se ele for homem ou mulher, tá bom? É a energia de um rei de paus. E um as de ouros. Uau! E
um 7 de copas. Então vamos lá, gente. Olha, por um lado, essa pessoa, vejo ela muito conectada com o trabalho dela, preocupada com o trabalho, preocupada com a questão financeira. Essa pessoa é muito empolgada com algumas coisas, ela tem bastante energia e às vezes dá umas viajadas na maionese. Me conta aí se não viaja. Dá umas viajadas, fantasia muita coisa, às vezes tem dificuldade de fazer escolhas, né, definir opções. De certa forma, eu vi agora, por este momento, preocupado ou preocupada com questões financeiras e de trabalho. Mas vamos seguir em frente, vamos ver o que fala de você. Então, é só para vocês terem uma ideia que o que está se passando com essa pessoa. Então, ela está muito focada na questão de trabalho. Vamos lá, vamos ver mais aqui. Referente a você, como é que essa pessoa está referente a você? Aí aqui, ó, o jardim, o caixão. Interessante, essa pessoa já pensou em te encontrar, já pensou em se reaproximar de você, só que ela recuou. Então ela teve essa ideia, ela teve essa intenção e recuou naquele momento, mas vamos ver mais. A estrela e a carta dos pássaros. Gente, essa pessoa já pensou em se comunicar com você, em falar com você. Nossa, ela até ficou imaginando como seria uma conversa com você. Só que aí, por exemplo, tem o 7 de copas em cima da fala. Então ela fica, ela fica imaginando como é que pode ser essa conversa, mas ela fica tentando ver, mas eu vou falar o quê? Vou falar sobre o quê? O que devo dizer? Para onde que pode levar essa conversa, tá? Então, a pessoa fica nesse sentido. Como se... Será que se eu tocar nesse assunto vai ser bom ou não vai? Então, gente, por isso que ela, às vezes, ela tenta te buscar, talvez ela já pegou o celular na mão para te mandar uma mensagem e ela recuou. Porque ela não sabe muito bem o que dizer e o que falar para você. Mas é que ela já imaginou muitas conversas, o que poderia dizer, vocês dois conversando sobre algo, você já imaginou bastante. E ela não sabe escolher qual que é a melhor forma de se aproximar de você. Interessante, né? Vamos ver mais aqui. O que a Cigana Madeleine tem para falar desta pessoinha aqui? Ela tem ímpeto, sabe? Às vezes ela vai assim com tudo, tem muita energia. Mas, assim, eu vejo ela desprendendo bastante energia na questão de trabalho dela. E em relação a você, já tentou ali se jogar, mas falar, não, acho que não vai dar, acho que não é bom, acho que não sei, melhor ficar aqui, sei lá, sabe? Essa pessoa fica assim. Mas vamos ver o que a Cigana Madeleine fala. O cultivo ela quer se reaproximar de você, né? Tá saindo ainda embaixo do jardim, ela quer ter uma aproximação com você de alguma maneira. O véu, aí ela esconde essa vontade. Deixa assim, ó, velada essa vontade, né? E sai bem embaixo do caixão. Então, aí pra ela não se expor, ela trava, cancela e se fecha e não expõe as coisas que tem vontade. Aí, ó, cristal. Aí ela tenta olhar por outros parâmetros, outros prismas, para ver se encontra uma possibilidade. E a estrela guia. Olha, essa pessoa já deve ter até pedido alguma orientação para alguém. Seja para quem foi, de alguma maneira. O que eu falo para essa pessoa? Mas o que eu vou conversar? Né? Então, eu não sei qual que é o receio dessa pessoa. Se parte exclusivamente de uma insegurança dele ou dela, ou se por algo que aconteceu entre vocês, de alguma maneira, tá? Então, ela tem dúvidas, fica na dúvida o que dizer, como dizer, se deve dizer, mas vamos ver aqui, porque... Eita, me conta por que essa pessoa fica tão receosa. Ela tem vontade
e trava por conta aqui do caixão, ela enterra isso, né? O 7 de copas traz essas dúvidas. Às vezes essa pessoa acha que ela tá só viajando, que isso não é real, não é possível. E aí fica só na expectativa. Deixa eu baralhar bem. Vamos ver mais sobre essa pessoinha travadinha aí. Vamos lá. Olha que interessante, gente. Eu sempre falo, cartas repetidas vêm confirmando. Rei de paus e rei de paus, ó. Os dois reis de paus aqui. Então, tá confirmando a questão dessa energia, né? Porque o rei de paus, ele vem trazendo muita energia de realização, de entrega, de fazer acontecer, de botar as coisas pra fazer mesmo, né? Tem muita empolgação, tem muita paixão pelas coisas. E vem reforçando isso sobre essa pessoa. E um 5 de ouros. E ela não tá conseguindo agir muito dessa maneira que ela é ou sempre se viu dessa forma. Eu não sei se por conta disso que eu falei, essa pessoa tá muito preocupada com as questões de trabalho, né, de dinheiro, com as pessoas com as quais ela possa se relacionar no trabalho. E aí ela tá um pouco apagadinha, né? Isso vem mostrar por conta, tá, sabe, a pegadinha, tá apagadinha, ela tá meio confusa, com as escolhas dele ou dela. Ela tá passando um momento difícil de escassez na vida. Pode ser financeiro, pode ser psicológico, de trabalho, alguma coisa assim que essa pessoa tá um pouquinho angustiadinha, tá? Então, não sei, né? De repente isso pode influenciar um novo contato com você. Vamos ver mais aqui. Que mais que essa pessoa está em relação a você? Minha delícia aí do outro lado da telinha. Muito obrigada por estar aqui comigo, viu? E para consultas particulares, como eu sempre falo, meu telefone está aqui na descrição do vídeo. Vamos conversar maior monte. Eu te espero, tá bom? Vamos lá. Eita, nós. Às vezes, né, as questões financeiras nos preocupam e a gente só consegue ficar pensando nisso. Um cavaleiro de espadas, gostei. E um 8 de ouros. Um 8 de ouros. Mas ela vai destravar. Vai destravar com o cavaleiro de espadas e o 8 de ouros. Vai fazer uma movimentação, né? Independente dessa questão mais difícil que essa pessoa esteja passando, né? De falta de grana, algum pepino ali, que essa pessoa tá, né? Uma questão emocional, psicológica dela. Mas, alguma maneira ela vai se movimentar, né? O cavaleiro de espadas é movimento na certa e vem com tudo, e vem com vontade. E o 8 de ouros é trabalho, é fazer acontecer, é se dedicar a algo com bastante afinco. Então essa pessoa ela vai sair desse paradismo dela aí. Vamos ver mais aqui, vamos ver mais com o povo cigano. Interessante. Mas trouxe um contexto bem bacana sobre essa pessoa, né? Aí, ó, os cravos e e a chave. Essa pessoa, ela quer ultrapassar os obstáculos que estão deixando ela mais quieta, mais parada, mais impotente na ação. Ela quer superar esses obstáculos e resolver, né, o que impede de repente, trazer essa aproximação maior entre vocês, de algum contato, alguma fala, ou resolver o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Porque eu falei que essa pessoa... ela fica com várias opções ali na cabecinha e não sabe escolher a opção. Eu falo opção de conversa, tá? Não tô falando opção de pessoas. Até pode ser, né? Até pode ser. Mas como tá relacionada à parte da comunicação aqui, ela quer descobrir uma fala, uma forma de conversar com você. Então, vamos ver aqui
Vamos ver aqui em mensagens diretas. Já que ela tá com a fala travadinha aqui, a gente destrava a língua dessa pessoa aqui. Vamos ver então o que essa pessoa te falaria agora, neste momento, referente a toda essa situação que ela tá vivenciando. O que ela te falaria? Vamos ver. Vamos lá, leque aberto. Nossa, imagina nós dois fazendo amor. Imagina nós dois fazendo amor. Então você mexe com os pensamentos mais profundos dessa pessoa? Eita, Lu, então já entendi. Ele quer vir, quer se aproximar só para utilizar do meu corpício. Sei, não sei, vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Eu deveria ter demonstrado mais sentimento por você. Eu deveria ter demonstrado mais sentimento por você. Em algum momento essa pessoa deixou a desejar? Na questão de demonstrar o que sente, demonstrar os sentimentos? Pode ser, né? Aí você me conta aí. Então essa pessoa acredita que em algum momento ela deveria ter demonstrado mais sentimento por você. E aí, ó, a dor de estar longe de ti é tão forte que dói o fundo do meu peito. A dor de estar longe de ti é tão forte que dói o fundo do meu peito. Você tá fazendo falta. Tá fazendo falta para alguém. Alguém tá lembrando muito de você, ou de coisas que vocês viveram, ou de coisas que vocês poderiam ter vivido. E não sabe muito bem como agir. Ela sente alguns obstáculos para se aproximar de você. Aí ela se fecha, esconde isso, esconde essa vontade. Não sabe como se comunicar exatamente com você. Mas ela quer solucionar, né? Então a chave vem por cima aqui dos cravos, que quer dizer solucionar os obstáculos que existem entre vocês. Interessante, né? Pois vocês me contam aí. Gostou? Dá seu like para me ajudar aqui a impulsionar o canal. Vou ficar muito grata, tá bom? Então, eu deixo aqui um beijo muito carinhoso para todinhos dos vocês, tá? E com um desejo de que seus caminhos, seus pensamentos e seu coraçãozinho sejam sempre muito iluminados.